Obrigado, Bianca. Bom dia a todos. Falando rapidinho aqui da evolução do nosso cenário, começando pela questão da vacinação, que acho que é a principal variável para o nosso cenário macro Brasil. A vacinação no Brasil deu uma desacelerada em maio, muito se especulou quais os motivos por trás dessa desaceleração. Seria a questão da comorbidade, que estaria gerando muita fricção. E não, no nosso acompanhamento, as coisas vieram conforme esperado. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, ao liberar as doses, especialmente da dose da Fiocruz, ele foi conservador e liberou cerca de 11 milhões e meio de doses, das 18 milhões de doses que a Fiocruz ofereceu ao mercado, ofertou 11 milhões, o Ministério destinou a segunda dose. Qual que é o problema? Ainda não tem gente para tomar essas doses, dado que o intervalo é de 90 dias entre as doses. Então, esse é o motivo pelo qual a gente desacelerou de 800 e poucos mil por dia para 600 e poucos mil, mesmo tendo a oferta de doses em maio batido recorde. Em junho a gente vai bater novo recorde agora, as entregas da Pfizer dão um salto grande, então a gente vai ter 12 milhões de doses da Pfizer esse mês, contra 2 milhões no mês passado. A Fiocruz deve entregar uma quantidade parecida, deve chegar mais 4 milhões de doses da Covax, da própria Fiocruz, e o Butantan, com problema de IFA, deve entregar pouco, a mesma coisa do mês passado. Então, mesmo com esse quadro, dos laboratórios do Butantan entregando um pouco menos, isso é mais do que compensado pela Pfizer, então a gente fica com um cronograma bem favorável. A gente deve ter aí quase 40 milhões de doses entregues no mês, nossas estimativas são 39 milhões, o recorde era no mês passado de 33. Só que nesse mês a gente deve ter um aumento das doses ofertadas como primeira dose. A partir de julho, a gente deve ter uma desaceleração na oferta de doses. Então, especificamente no mês de julho, a gente pode ter alguma desaceleração, mas a nossa conta é que fique... Se o IFA chegar como esperado para o Butantan e para a Fiocruz, a gente vai manter essa atuada de 40 milhões de doses. Se não chegar nada, que é o cenário diverso que a gente está travando, a gente vai ficar com as 10 milhões de doses da Pfizer que vão chegar. Qual que é o ponto do nosso cenário? Então, a gente vem com uma tese há um tempo que todos os brasileiros seriam vacinados até setembro. Com o governo assinando um segundo contrato com a Pfizer para o último semestre, de mais 100 milhões de doses, podendo até antecipar um pouco para setembro, agora, mesmo que não chegue mais nenhum IFA do Butantan ou da Fiocruz, ainda assim a gente consegue vacinar todo mundo com primeira dose de Pfizer até setembro. Então a gente não mudou em nada no cenário. Esse segundo contrato do governo ele praticamente eliminou o risco do nosso cenário de vacinação não se materializar. Então a gente está muito tranquilo e lendo com bastante serenidade essa desaceleração que teve na margem da vacinação. Surgiram várias teorias por aí, mas nada mais foi do que uma escolha do próprio Ministério de ser mais conservador e garantir que, caso não chegue IFA para a Fiocruz, ainda assim todo mundo tenha uma segunda dose para tomar. Passado então agora para o nosso cenário de atividade econômica, ontem saiu o PIB veio em linha com o que a gente tinha 1,1, o PIB veio 1,2 na margem, uma abertura do PIB mostrando uma resiliência muito grande do consumo das famílias. O consumo das famílias ficou estável, recuou 0,1%. A gente sabe que teve medidas drásticas aí de mobilidade por conta da segunda onda, e um comportamento muito forte dos investimentos. Então, os investimentos no PIB ele tem alguma peculiaridade, porque tem a distorção da importação de plataforma por uma questão contábil, não vale a pena a gente gastar tempo com isso aqui, mas o ponto é, o IBGE vem subestimando fortemente o PIB da construção. Então, o PIB da construção, para ter uma ideia, nas contas do IBGE, o PIB da construção está 1% abaixo do que estava no primeiro TRI do ano passado. Quando a gente olha a produção de insumos típicos da construção, isso está subindo 16% na mesma base de comparação. Então, o IBGE está subestimando porque ele está usando dados do mercado de trabalho, da PNAD, que o próprio IBGE falou que não devem ser utilizados, porque estão com distorções. De toda forma, mesmo sem a construção, e a construção é metade do investimento no Brasil, 45% do investimento no Brasil, o investimento segue muito forte, subindo cerca de 4%. Quando a gente faz um ajuste para tirar a
essa questão de plataforma subiu 8%, investimento na margem. Isso aí compensando, de certa forma, a estabilidade do consumo e a queda do consumo do governo. Essa queda do consumo do governo é praticamente contábil, tá? Então, isso aí, reabrindo, automaticamente isso volta. Na nossa última live, a gente já estava na ponta otimista da atividade, então, um PIB aí crescendo entre 4 e 4,5, esse otimismo cresceu com a divulgação dos indicadores recentes, e inclusive o PIB, e agora a gente está prevendo aí um PIB na faixa entre 5 e 5,5 para o ano. Temos aí um segundo trimestre ainda um pouco desafiador, mas é fato que com o andar desse nosso programa de vacinação, a gente tem uma reabertura e o setor de serviços é muito beneficiado. A gente está bastante construtivo com a atividade econômica. Em relação à inflação, a gente vê uma pressão ainda maior dos bens industriais. Então, ontem até uma coisa curiosa, o deflator do PIB, que mede um pouco que é a inflação total da economia, não só do consumo, que nem o IPCA, subiu 10% interanual. Se você olhar para o deflator do consumo das famílias, subiu bem menos, alguma coisa em torno de 6%. Quando a gente olha para os componentes do PIB, no deflator, o deflator de bens agropecuários subiu 60% e o deflator de bens da indústria extrativa, que é basicamente minério e petróleo, subiu quase 80% no interanual. Isso puxou para cima o PIB nominal e acabou melhorando muito os indicadores de solvência. Então, quando você vê a razão dívida-PIB, é o PIB nominal, o PIB em reais que a gente usa como denominador. Esse PIB foi muito maior do que a gente antecipava no começo do ano. Então, aquelas simulações que mostravam uma dívida PIB para poder ir para 100% no começo do ano, agora o pessoal está revisando para 80% a 85%, alguma coisa em torno de 83%. É uma revisão dramática do cenário fiscal e que se materializa nos indicadores de risco. Então, a gente tem uma perspectiva melhor para o fiscal, a gente tem uma perspectiva melhor para o crescimento. E em relação à inflação, a inflação segue pressionada. Então, a inflação de serviços segue bem baixinha, a inflação de administrados, aí basicamente energia, né, combustíveis e energia elétrica pressionada, seja pela restrição hídrica, seja pela dinâmica do preço de petróleo, e a inflação de bens industriais também bastante pressionada. Nesse caso, é um fenômeno global, falta de insumos na cadeia global é dos fatores, além, claro, de commodities que batem. Então, o minério de ferro vai para a lua, isso acaba impactando o preço do aço, impacta o preço de eletrodoméstico e carro, por exemplo. Nesse cenário, a gente já viu uma inflação hoje rodando mais perto de 5,5%, alguma coisa assim, 5, 5,6%, já fechando o ano com bandeira vermelha, então já levando em conta a questão da energia elétrica, e ano que vem uma inflação em torno da meta. Mas essa inflação desse ano mais pressionada, deixando uma inércia um pouco maior, e também um crescimento bem maior do que se esperava, a gente que estava na ponta otimista, a gente subiu quase 1 ponto no nosso cenário. O Banco Central tinha 3,6 de PIB para o ano, então vai ter uma revisão bem grande também, possivelmente vai revisar sua estimativa de ato do produto e, consequentemente, impacto na inflação do ano que vem um pouco altista. O cenário do Banco Central de ajuste parcial fica por um fio, por assim dizer, uma vez que, dada os impactos dessa inflação mais pressionada, especialmente da atividade econômica e das expectativas de inflação, que também subiram um pouquinho, é bem provável que o modelo dele comece a mostrar que ele precisa subir um pouco mais o juro do que o 5,5% para garantir a convergência da inflação por cento da meta. Aí vai chegar num certo ponto que o Banco Central vai fazer uma conta, né? Falar, poxa, se eu já estou quase no neutro, para que eu vou ficar dando uma sinalização de parcial? Então, a gente pode ter uma dica disso, acho que tem uma chance desse parcial já cair no próximo Copom. A retirada do parcial não garante que o juro vá para 6,5%, mas é o primeiro passo, né? Então, eu vejo como bastante razoável que caia o parcial, ainda que ele não necessariamente já anuncie uma mudança de plano de voo. Por fim, um fiscal bem melhor, um crescimento melhor, as contas externas vindo super bem. Então, essa questão que a gente falou do deflator, o reflexo disso são as exportações bombando. E mesmo com as importações mostrando alguma volta, a gente tem uma balança comercial, um quadro de conta corrente extremamente favorável, uma entrada de dólares bastante grande, fatores pontuais, como a estratégia da Petrobras de pré-pagar a dívida lá fora, que vem ocorrendo nos últimos 18 meses, pelo menos,
aparentemente a empresa atingiu a sua meta de dívida. Se não atingiu, ela é capaz de atingir só com o que ela tem de excesso de caixa lá fora. Isso aí tirou 20 bi de entrada aqui no ano passado, seria pago como dividendos, evidentemente que uma parte boa dos acionistas da Petro está lá fora, isso sairia de novo, mas o ponto é que a gente vê todos os drivers aí para um fluxo cambial muito mais favorável, e a soma de fluxo cambial mais favorável, prêmio de risco caindo por uma nova perspectiva fiscal, maior crescimento, e por fim um juro mais alto, o Banco Central aqui no Brasil sobe mais juros do que a grande maioria dos emergentes nesse momento, traz um cenário favorável para a nossa moeda também. E que, consequentemente, isso pode se rebater em inflação, afetar de novo a política monetária, mas o nosso ponto agora é um cenário favorável para a nossa moeda como há tempos não se via, então ninguém entende muito bem porque o real performou tão mal nos últimos 2 anos, por assim dizer, mas tem vários fatores que a gente pode sugerir. A gente pode falar que foi a pior fiscal, a gente pode falar que é uma questão de falta de crescimento, a gente pode falar que a própria política monetária que levou o juro lá para 2%, e agora o nosso juro está normalizando, e também a questão do pré-pagamento da dívida da Petro e de outras empresas. A gente solucionou esse pré-pagamento, a gente está levando o juro para a normalidade, o nosso fiscal continua desafiador, mas muito melhor do que se antecipava, e a gente tem um novo quadro de crescimento. Vale lembrar que o PIB do primeiro trimestre do Brasil, comparado com o primeiro tri do ano passado, cresceu mais que os Estados Unidos, por exemplo, que teve um pacote fiscal gigantesco. Tudo isso leva a gente a ficar mais construtivo na área econômica com a taxa de câmbio, e isso pode ser uma fonte de ajuda para a inflação desse ano. Ainda não está nas nossas contas, a gente faz as nossas simulações com o dólar fechando em 5,20, mas a gente vê um cenário alternativo com essa moeda caindo aí para 5, 4,90, por exemplo, e aí seria uma dinâmica diferente. Esse nosso cenário de inflação de 5,60, que tem até um viés de alta, poderia ir para baixo de 5,5. É isso do nosso lado. Do lado externo, para falar bem rapidinho, Bianca, Estados Unidos, a gente continua bastante construtivo, muita discussão em torno de como vai ser o pacote de infraestrutura do governo Biden, pouca dúvida em relação à retomada da economia americana. Esses dados mais fracos de mercado de trabalho não trazem nenhum desconforto para a gente, claramente são as pessoas esperando para voltar para o mercado, seja porque estão com seguro-desemprego super generoso, seja porque as escolas não estão abertas ainda para deixar os filhos, mas a demanda por trabalho está na máxima, a gente vê a jornada, né, o número de horas trabalhadas por semana por trabalhador crescendo e o salário crescendo também. Nesse contexto, a gente vê o Fed começando a discutir uma normalização, talvez dando indícios que vai discutir já na próxima reunião, mas aí a gente vê o encontro de Jackson Hole, quando tradicionalmente o presidente do Banco Central americano anuncia algo importante, como o trigger. Então lá pode vir uma sinalização mais forte. Na nossa cabeça ele anuncia isso em agosto, para o FONC de dezembro, e já em janeiro de 2022 o Fed começa a reduzir a compra de ativos, atualmente em 120 bi por mês. A gente vê um processo de redução disso para zero ao longo de todo o ano de 2022, e discutir alta de juros é um negócio que a gente não enxerga no que vem, a gente acha que o Fed só entra nesse debate em 2023. Então é isso, a gente no mês passado estava construtivo com o Brasil, a gente termina o mês ainda mais construtivo com o Brasil, ainda mais construtivo com a vacinação, e olhando para Estados Unidos não mudamos nossa cabeça, um ano forte, e o Fed começando a reverter aí os estímulos na virada do ano.